E aí, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês? Silmara Buzo aqui para mais um dia do nosso devocional. Isso mesmo, hoje é o nosso 14º dia, 14 de março. Nós vamos falar hoje sobre companheiros. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. Há quem não goste de conselhos. Parece que isso tem relação com uma necessidade de independência e autossuficiência, como se realmente pudéssemos viver, agir e decidir sozinhos. Nessa essência carrega a necessidade de conexão e do viver em grupo. Então, quando tentamos a autossuficiência, normalmente sofremos muito. O ser humano, ele precisa de união. Justamente por isso, Jesus nos enviou o Espírito Santo, por causa da conexão e porque somos bem melhores quando unidos. Primeiramente, com Deus e em seguida com homens. O conselheiro, que é o Espírito Santo, vem com um apoio e se torna fundamental para o nosso dia a dia. Ele nos lembra como Jesus é e como ele agiria nas situações, nos dando parâmetros seguros para a vida. Em relação de companheirismo, nos torna seguros e nos plenifica. Não estamos sozinhos. Uau! Que legal, né? A nossa essência, ela carrega a necessidade de conexão e de viver em grupo. Então, quando a gente tenta essa autossuficiência, né, que ele fala aqui, normalmente nós sofremos muito com isso. Porque a autossuficiência é aquela pessoa que não depende de outra para poder viver. Ela não depende de nada. Ela já criou isso. Ela se acha, né, autossuficiente. E aí existe dois tipos de autossuficiência. Que é a emocional, que ela não depende de uma outra pessoa, né? Ela não depende dessa conexão. Ela tá de boa. E tem a financeira, quando ela também não depende financeiramente de nenhuma outra pessoa, né? Só que aí, qual é o perigo disso? Porque na palavra fala, né, que não é bom que a gente ande sozinho. E quando nós nos isolamos por uma dor, por uma perda, uma amargura, um sofrimento, a gente segue uma jornada sem criar vínculos. Nós não temos ninguém íntimo, ninguém que a gente possa amar, né? E aí a gente vai morrendo aos poucos, né? Por dentro. A gente tende a descer a descer rapidamente pela espiral da autocomiseração. A autocomiseração é quando a gente se sente, tem aquele sentimento, né, de autopiedade, de que a gente tem pena da gente mesmo, a gente sente dó da gente, a gente entra naquele coitadismo, ai, coitadinho de mim, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente não consegue fazer
aquelas trocas, né? As conexões. Nós não damos e nem recebemos afeto. A gente não consegue dar carinho e cuidados que nutrem a nossa alma. Isso vai gerando um ciclo de escassez e a vida vai perdendo o sentido aos poucos, né? Então, o ser humano, ele precisa dessa unidade, né? Ele precisa ter alguém para caminhar junto. E aí, porque assim, se a gente escolhe caminhar isso sozinho, essa autossuficiência, é difícil a gente sair de um período, né, de dor, de sofrimento que eu tava falando. Por isso é necessário a gente ter alguém, a gente ter amigos, né? A gente criar esse afeto com as pessoas, esses laços, né? Porque esses amigos, essas pessoas, elas vão servir como uma alavanca pra gente, ela vai servir como com outros olhos pra gente, porque quando a gente tá enfiado nisso, a gente não consegue ver nada à nossa volta, é como se tivesse um antolhos, né, aqueles tapa-olho assim, que a gente não conseguisse ver nada, né, o tapa-olho aqui, né, a gente não consegue ver nada o que tá ao nosso lado, a gente só consegue olhar para aquilo, para os problemas, a gente dá foco naquilo. E aí essas pessoas, quando a gente tem, ela pode nos falar palavras de conforto, palavra de afirmação, ela pode nos dar conselho que nos ergam, né? E façam com que a gente consiga olhar para a nossa vida, para as coisas que a gente está passando, por um outro ângulo, né? Então, ele fala aqui também, o ser humano precisa dessa unidade, justamente justamente por isso também que Jesus, ele enviou o Espírito Santo. Por causa das conexões, nós somos igual pecinhas de Lego. Eu preciso de você, porque você tem algo que eu preciso para minha vida. E você precisa de mim, porque a Silmara também carrega algo que você precisa. Então, é extremamente importante que nós andemos juntos, que nós temos essa conexão, né? Nós somos bem melhores quando nós estamos em unidade. Primeiramente, com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador, né? E em seguida, com as pessoas. Aí ele fala aqui pra gente também o conselheiro, o Espírito Santo. O Espírito Santo vem com apoio e se torna fundamental para o nosso dia a dia. Ele nos lembra como Jesus é e como ele agiria diante dessas situações. Como Jesus agiria no momento de dor, de sofrimento, de amargura, sabe? Como Jesus agiria nisso daí? E essa relação com o companheirismo nos torna mais seguros e ela nos plenifica. E aí ele só mostra que nós não estamos sozinhos. Lembra? Faça esse exercício de pedir ajuda, né? Primeiramente de Deus, do Espírito Santo, porque Jesus deixou o Espírito Santo para nós. E aí tem uma outra passagem que eu queria ler para vocês também. Ela está em Eclesiastes 4, 9. 9, 10, 12, 4. Vamos lá, gente, perdão. Eclesiastes 4, aí a gente vai ler o 9, o 10
E o 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, o que a gente precisa ter em mente? Nós precisamos ter companheiros. E nós já temos um que nos acompanha diariamente, que é o Espírito Santo. E aí depois é fundamental que nós tenhamos amigos, né? Isso é muito importante para a nossa vida, a conexão com pessoas. E ele fala: o conselheiro vem em apoio e se torna fundamental para o nosso dia a dia. Ele nos lembra como Jesus é e como ele agiria diante das situações. Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje, que nós não estamos sozinhos e que nós precisamos de um conselheiro. E nós temos o conselheiro mais importante, que é o Espírito Santo, mas ele também nos deixa muito bem claro que ele quer que nós andemos juntos. Então, segura aí na minha mão. Toca aí. Fechado? Gente, muito obrigada por mais um dia. Espero que vocês tenham gostado. E aí vamos fazer o CCC. Curte, comenta e compartilha. Leva essa palavra para quem você acha que faz todo sentido, para quem você ama e para quem você faz questão que continue caminhando com você. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, que vocês tenham uma terça-feira abençoadíssima, que ela seja excepcional, uma excepcional terça-feira, porque é isso que a gente merece e é isso que o Senhor quer para nossa vida. Fechado? Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã!